Imagine você automatizando mais as suas planilhas com o auxílio de funções lógicas. Ficou interessado? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar como utilizar uma função que pode automatizar a sua planilha para fazer testes lógicos. E aí pessoal, beleza? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje, então a gente vai dar sequência aqui ao nosso curso de LibreOffice Calc e vamos começar a entrar um pouco nas funções lógicas. Isso mesmo, a gente já aprendeu a como fazer formatações nas nossas planilhas, já aprendemos algumas funções básicas. E agora vamos partir para algumas funções mais avançadas. Eu separei aqui nas funções que demandam um pouco mais de estudo ou que tem uma sintaxe um pouco mais complexa, um vídeo por função, mas pode acontecer de algumas dessas funções, sejam lógicas ou sejam mais complexas, de aparecerem mais do que uma no mesmo vídeo. Bom, então antes da gente partir para o LibreOffice Calc, para ver como funciona essa função, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o joinha, pois isso ajuda e muito na divulgação e impulsiona a gente a criar mais conteúdo para deixar esse mundo de conhecimento cada vez maior. Também queria pedir para você dar uma passadinha no link que vai estar na descrição, que é da planilha completa desse curso de LibreOffice Calc. Então, se você perdeu algum vídeo do set que a gente já tem, vai ter um link aqui na descrição que você pode acessar e ver todos os vídeos que a gente fez até agora desse curso. Então, como vocês podem ver no título desse vídeo, a função que nós vamos aprender hoje é a função C. Para quem é programador, já está um pouco mais acostumado com esse tipo de função, que é o if, traduzindo para o inglês. Essa função ela nos permite comparar se uma sentença ela é verdadeira ou não. Então, com isso a gente consegue fazer algumas coisas bem bacanas aqui no LibreOffice Calc para testar se alguma condição satisfaz o que a gente estava esperando ou não. Vai ter um link aqui na descrição também da documentação oficial. Se a gente descer aqui um pouquinho, já temos aqui a função C, né, que efetua um teste lógico, e temos aqui a sintaxe e um exemplo. Mas para facilitar, eu preparei aqui algumas planilhas, no caso são 3 planilhas, que eu vou deixar aqui na descrição para download. Então você pode baixar, testar como eu fiz e aí replicar nas suas planilhas ou até mesmo utilizar essas planilhas aqui. Então vamos lá para o LibreOffice Calc. Então eu já estou aqui no LibreOffice Calc e essa é a planilha que eu vou deixar aqui para download para vocês. Vocês podem perceber que tem 3 planilhas e a gente vai navegar entre elas no decorrer desse vídeo. A sintaxe dessa função ela é bem simples, recebe como primeiro parâmetro o teste que a gente vai realizar. Então a gente já vai ver na prática como fazer esse teste. Depois do primeiro ponto e vírgula, a gente digita qual vai ser o valor caso esse teste for verdadeiro. E por último, caso esse teste não foi satisfeito, caso essa condição não se tornou verdadeira, aí a gente tem o valor do senão. Então é uma função exatamente de lógica. Se o teste, para a gente entender aqui na prática, eu tenho aqui essa função, né? Se B17, que é o número 5, aqui for maior do que 2, então aqui é a parte do teste, eu estou comparando 2 números, então ele vai imprimir para mim, vai deixar o valor dessa célula como maior. Caso 5 for menor do que 2, ele vai escrever para mim na tela menor. Então aqui, por exemplo, se nós trocarmos para 1 esse valor, vocês podem ver que ele alterou o texto para menor. Esse é um teste básico, mas agora vamos ver como aplicar isso realmente na prática. Essa primeira planilha eu utilizei aqui de personalização e de formatação condicional. Então, se você não viu ainda o nosso vídeo sobre formatação condicional, vai ter um card aqui no vídeo e vai ter um link na descrição. Então, acessa lá para entender como eu fiz ele pintar automaticamente aqui as células. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma coluna que possui
os nomes dos alunos. Nós temos a nota 1, a nota 2 e a nota 3, que são valores lançados manualmente. Bom, nós já temos aqui uma condição pré-definida que para um aluno ser aprovado ele precisa ter uma média igual ou maior do que 6,5. Então a gente tem aqui a coluna E, que é uma coluna que faz a média dessas notas. Aqui tem uma função que a gente não trabalhou nas funções básicas, mas é uma função muito simples. Aqui ele simplesmente faz a média, né? Ele faz a média de todo esse intervalo. Porém, eu estou utilizando na frente dessa média, é uma função dentro da outra, né? Um arredondamento significativo. E estou passando que eu quero ter dois números. Então, o que acontece? Para a gente entender melhor, se eu for fazer a média dessas três notas, vocês podem ver que vai resultar num valor quebrado, 6,666667. Então é uma dízima. E para nós isso pode complicar um pouco, pois quase sempre as notas são arredondadas para cima. Então é isso que a gente faz aqui. Ao invés da célula levar em conta esse valor, arredonda para 6,7. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu estou elaborando um vídeo sobre essas funções que não são muito utilizadas, mas também são muito importantes. Então aqui a gente tem a média final, a nota final dos alunos. Nessa última coluna a gente tem a situação para saber se o aluno ele foi aprovado ou reprovado. Então aqui a gente faz o teste, se a nota final for maior ou igual que a média para aprovação, ele imprime aprovado, caso contrário, reprovado. E aqui, como vocês podem ver, eu estou aplicando uma formatação condicional. Então, se o valor da célula for igual a aprovado, ele vai pintar de verde, e se for igual a reprovado, ele vai pintar de vermelho. Então agora basta a gente aplicar essa mesma função nas outras células. Então vamos digitar C. Então abrimos e fechamos parênteses, né? O valor da nota final for maior ou igual que a média para aprovação, esse é o nosso teste. Colocamos um ponto e vírgula. Então vamos imprimir aprovado. Caso contrário, vamos imprimir reprovado. Lembrando sempre que quando você vai digitar strings, que são textos, precisa ser utilizado as aspas. Vamos dar um Enter, e aí ele já nos retorna que esse aluno reprovou, pois a nota final dele ela é menor que esse 6,5, então não passou nesse teste. E assim a gente pode replicar para todas as células. Vocês podem puxar com essa cruzinha que aparece aqui no final, porém a gente vai ter um ajuste para fazer na fórmula. O que acontece? Conforme eu vou puxando, vocês podem ver que aqui ele vai pegando bem certinho, porém o valor da média ele vai descendo também as linhas. Então aqui a gente precisa igualar sempre a célula 4. Isso a gente precisa fazer em todas as células. Bom, feito isso, então, em todas as células, eu simplesmente ajustei para todas pegarem aqui da célula I4. Vocês podem ver que já temos aqui mais ou menos formatado, bonitinho, quem foi aprovado e quem foi reprovado. Todos os que ficaram com nota, ou no caso, média final, abaixo de 6,5 não foram aprovados. Todos que ficaram acima ou igual a 6,5 foram aprovados. Se a gente trocasse aqui esse 6,3 para 6,5, vocês podem ver que agora esse aluno foi aprovado, pois ele cai aqui nesse teste de maior ou igual. Ok, então aprendemos na outra planilha como comparar só com a nota final. Vamos ver agora como colocar duas funções lógicas, uma dentro da outra. Então, com isso a gente consegue comparar dois valores, consegue fazer duas comparações para ver o resultado final. Então aqui eu tenho a mesma planilha com as notas finais, fazendo a média da mesma maneira que eu fazia lá na outra planilha, porém agora eu tenho uma informação a mais, que para esse aluno ser aprovado,
precisa ter uma média de 6,5 e uma frequência de 70% ou mais do que isso. Então aqui a gente tem dois casos de comparação. O aluno pode ter tirado médias muito boas, porém não ter tido uma frequência boa. Então ele vai ser reprovado por frequência. Aqui na questão da fórmula também não é complicado, é simples. O que muda aqui é que tem que ter um pouco mais de atenção porque a gente vai colocar uma dentro da outra. A sintaxe ela é bem parecida, a gente inicia com o C e faz a comparação que a gente viu já na outra planilha, que é comparando a nota final com a média para aprovação. Caso esse teste for verdadeiro, ele entra nessa outra condição. Caso isso aqui der falso, ele já cai direto aqui para o reprovado. Ele nem testa essa parte que está dentro da função do C. Então, aqui vamos supor que deu verdadeiro, né? A nota realmente é maior do que a média. Ele cai aqui nessa outra função, que nós temos um C, novamente, e comparamos se o F4, que é a frequência, é maior que o I8, que é a frequência necessária para aprovação. Caso esse teste der verdadeiro, ele vai colocar o texto de aprovado. Caso der falso, ele coloca o reprovado. Então, como podemos ver aqui, a nota final era maior do que a média, então ele passou nesse teste, caiu aqui dentro, testou agora se a frequência era maior ou igual que a frequência necessária. Nesse caso, o teste deu bem certinho, pois o aluno teve 70% de frequência, então ele foi aprovado. Vamos agora arrastar aqui para as outras células e temos que lembrar agora de ajustar. Então, aqui vai comparar com a célula I4 e aqui vai ser uma comparação com a célula I8. Então, precisamos ajustar essa comparação em todas as células. Após ajustado, então agora todas as células estão apontando para o lugar certo. Estamos comparando as notas e a frequência exatamente com as duas células aqui da direita. E podemos ver agora que também aqui tem uma formatação condicional seguindo a mesma lógica daqui. E podemos ver que ficou exatamente igual à outra, né? Pois os alunos que estavam com nota baixa acabaram que não tiveram uma frequência muito boa. Mas se a gente trocasse, por exemplo, aqui do aluno 7, nesse caso ele está sendo aprovado, pois a média dele é 6,7 e ele teve 95% de frequência. Então, seguindo os nossos critérios, ele está aprovado. Agora, se mudarmos aqui para 69% de frequência, podemos ver que ele está reprovado. O que aconteceu aqui? Ele tem a nota para ser aprovado, porém ele não tem a frequência. Então, ele foi reprovado. Seguindo a mesma lógica, o aluno 4 é ao contrário do aluno 7. O aluno 4 ele teve 6,3 de média final. Então, aqui no teste, quando foi testado a primeira vez, nesse primeiro C, já foi visto que a média era menor do que a necessária. Então, ele nem chegou a fazer esse teste aqui. Ele nem chegou a comparar. Ele simplesmente imprimiu reprovado, pois o aluno não atendia o primeiro critério. E assim vocês podem ir fazendo com vários níveis. Vocês podem comparar vários valores e deixar a sua planilha bem complexa e testando bem certinho. Isso aqui é muito útil caso você seja professor de algum curso ou de algo do tipo, pois você tem um resultado visual utilizando aqui as formatações condicionais. Então você enxerga quem reprovou, pois está pintado de vermelho, e enxerga quem está aprovado, pois pintou de verde, né? Tem a célula pintada de verde. E também você tem testes mais automatizados. Se agora a gente quisesse, por exemplo, dizer que a média para aprovação é 7, ele já altera automaticamente aqui. Eu não preciso vir dentro de cada célula e trocar os testes. Por isso que a gente isolou esses valores aqui na direita.
A gente pode trocar a média, podemos trocar aqui a frequência. Por exemplo, se a gente colocar assim, todos ficam aprovados. Caso a gente colocar 10 e 100%, apenas um se torna aprovado. Então você tem esse controle de modificar os critérios para aprovação sem precisar alterar as fórmulas. Então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Esse vídeo foi exclusivo apenas para trabalharmos com a função C, que é um teste lógico. Eu recomendo, para você entender um pouco mais, dar uma estudada nessa planilha, que vai estar aqui na descrição para você baixar, ver os exemplos que eu utilizei e também dar uma estudada aqui na documentação ou procurar conteúdo sobre lógica, pois aqui a gente simplesmente compara alguma coisa e aí retorna um valor. Então você tem que entender o que comparar e o que retornar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar com toda a sua rede de amigos e, é claro, comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Você também pode entrar no nosso canal do Discord, que tem um link aqui na descrição. Lá tem um pessoal bem bacana, principalmente da faculdade onde eu estudo, que está sempre tentando ajudar o pessoal. Entrou alguém com dúvida, tem alguém lá para responder essa dúvida. Também você pode nos seguir nas redes sociais. Nós estamos movimentando um pouco mais o Instagram e o Facebook, postando algumas coisas bem bacanas, algumas frases, algumas dicas. Então, aqui no cantinho no canal você tem o link para o nosso Instagram e o nosso Facebook. Nós temos aqui também um Padrim. Caso você queira nos apoiar, você pode ajudar com valores mensais. Então, tem o link aqui na descrição e também tem no canal. Basta você acessar, dar uma olhada e, se quiser ajudar, muito obrigado. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e até mais.